Flamengo que aplicou esse placar para cima do Nova Iguaçu, que é um time muito elogiado, chega numa decisão inédita, mas Pedro estava inspirado, a equipe, o coletivo também, e o Tite sorriu nessa primeira decisão. Nova Iguaçu e Flamengo entraram em campo com as melhores campanhas da Taça Guanabara, mas as coincidências param por aí. Com o melhor ataque, a melhor defesa e o artilheiro do campeonato, o Flamengo fez questão de reforçar essas estatísticas dentro de campo. A fim de bem, Ayrton Lucas, a grande área, pênalti! Pênalti! Pênalti para o Flamengo aos 17 minutos! Pedro abriu o placar cobrando pênalti. Você tá louco! Gol! Do Flamengo! Pedro! O camisa 9 ainda poderia ter ampliado na primeira etapa, mas o goleiro Fabrício impediu por 2 oportunidades. Olha a sobra! Limpa a jogada, Cebolinha! Fabrício, a bola viva na grande área, afasta Danilo Gabriel. Voltou com a Arrascaeta, emendou e a bola foi pela linha de fundo. No segundo tempo, não demorou para Pedro balançar as redes novamente. Ele recebeu de Everton Cebolinha e marcou o gol de número 13.000 da história do Flamengo. Você tá louco? Gol! Feliz demais por essa marca, isso mostra a grandeza que é o Flamengo. Pedro chegou à marca de 118 gols com a camisa rubro-negra e é o artilheiro do Cariocão com 11 bolas na rede. Eu acredito que não só eu, mas todos da equipe ali têm feito um grande início de trabalho com o Tite, com a comissão técnica e continuar nesse equilíbrio que a gente vem tendo nos jogos para fazer um grande ano e, claro, né, voltar a vencer, voltar a ganhar título é o que a gente quer também. A jogada do terceiro e último gol do jogo começou com Pedro, mas o zagueiro Ronald tentou cortar e acabou jogando contra o próprio patrimônio. No fim, vitória do Fla por 3-0 e grande vantagem para o segundo jogo da final do Carioca. O Flamengo me orgulha muito em ter tido a oportunidade de vir para o Flamengo e ter o convite. Eu sei que eu estou no Flamengo como técnico e isso me orgulha muito. Agora, no entanto, a equipe vira a chave para a disputa da Libertadores, porque na próxima terça-feira o rubro-negro terá pela frente em sua estreia na competição continental o Milionários na Colômbia. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para um segundo, para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. No próximo domingo, as duas equipes voltam a se enfrentar para definir o grande campeão estadual de 2024. E é claro que você acompanha todos os detalhes aqui na tela da Band. E Flamengo com o Fluminense com os seus titulares, tal, o que aconteceu? Flamengo voou. Foi. O Arrascaeta, 3 desarmes, intensidade no jogo, armando o jogo, participando o tempo todo. Então, ou seja, o Tite planta semente, os caras compram, mas só que aí no passado você falou assim, joga a bola no Arrascaeta, o Arrascaeta faz alguma coisa. Só que hoje não precisa mais somente depende do Arrascaeta. Você não depende do Arrascaeta. Só do Arrascaeta, porque você tem o De La Cruz, que se deixar ele vai com a bola lá para dentro. Tem o Pulgar, que faz essa bola chegar no Pedro. Você tem o Cebolinha, que, coincidência ou não, com a chegada do Tite, voltou a jogar o futebol. O Varela tá jogando bem. Você vê o Varela, por quê? Porque ele está protegido. Mas vocês estão porque falando ele uma tem coisa importante aqui, ele tem um time equilibrado. Todo mundo no bom nível. Sim, por isso que eu estou dizendo. Unidade, time, exatamente, que está todo mundo no bom nível. Você tem um time. Antigamente, o Flamengo, pelas dificuldades táticas ou pela forma de trabalhar dos seus treinadores, a cada 3 meses você tinha um, ele dependia muito do individual. Então, um jogo difícil, você iguala, nós estamos falando aqui sobre Palmeiras e Flamengo, você iguala. Então, o individual vai fazer a diferença. Agora, no Flamengo, é o seguinte, eu marco o Arrascaeta, eu olho para o lado, o De La Cruz está passando. Eu estou marcando o Arrascaeta, o Cebolinha está voando. Então, assim, você divide as atenções e quando você divide as atenções, o Arrascaeta não vai ter ele não vai se sentir tão pressionado e ter aquela responsabilidade de falar assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso criar, eu preciso fazer aquilo. Não, a bola vai chegar. Vai com o Braz? Vamos lá, que tem o Braz e o Landim falando do Gabigol. Vamos lá, porque os dois assuntos rendem aqui. Vamos lá. Primeiro, Braz.
A gente ficou muito preocupado, a gente não contava com o tamanho dessa punição, a gente acreditava muito forte numa advertência, até uma advertência mais dura, severa. Deixar claro que o Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou, e o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então, se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então, ele fez o teste de sangue e depois ele foi treinar. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar, que ele tirou o sangue e tirou a urina e não teve absolutamente nada. E aí a gente tem essa declaração do Landim à Rádio CBN, perguntado sobre o contrato do Gabigol, né? O contrato do Gabriel termina em 31 de dezembro. Dia 1º de junho, ele tem liberdade de assinar com qualquer outro clube. O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que ele leva o contrato dos jogadores até o fim e renova no final. Oxe, qual é a mensagem aí, ô Pedro? Peraí, porque tudo bem. Então eu tenho um contrato, historicamente eu renovo. Aí vai, ó. Iremos fazer uma proposta. Gabigol vai ter essa oportunidade para decidir. Não dá para falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Para mim essa é a resposta. Aí, ó. Queremos contar com ele, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores. Vai estar na mão dele decidir. Quando você quer muito um jogador, você dá essa... Não farei loucura. Quando você quer muito um jogador, você responde assim, queremos muito contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades. Não. Ou você fala, a gente vai dar um jeito. Isso é mais ou menos. O comportamento da diretoria do Flamengo no papo para renovação, desde que o Gabriel esticou a corda da pedida, é que se der, a gente renova, e se não der, também página virada. E aí tem até o debate do torcedor, mas é um ídolo histórico, tem que ficar de qualquer jeito, não pode ser assim. Agora, em nenhum momento, uma coisa não dá para dizer, que essa diretoria é incoerente. Não. Esse comportamento tem sido o mesmo desde o ano passado. Sempre. Não tem um desespero, não estão tratando o Gabriel como a última bolacha do pacote, não estão falando que vão rever toda a política financeira para segurar. A situação é essa, eles sabem bem o que é o Gabriel, o que aconteceu, tem uma punição que pode até, inclusive, ser maior, a gente não sabe como é que vai ser o julgamento. Agora, se você me permitiu, eu queria voltar na fala do Braz. Porque a fala do Braz, ela é didática, para mostrar que o Flamengo não entendeu nada do assunto. E o Gabriel também não. Quando ele fala que a pena é muito severa, eu vou discordar dele. Eu vou discordar e a planilha lá dos punidos também. Porque nenhum jogador que foi julgado ou por fraude ou por tentativa de fraude teve uma pena tão branda. O que acontece é a pena mínima, a gente pode discutir se a pena mínima para tentativa de fraude ela é muito pesada, que é de 2 anos. O Gabriel pegou a pena mínima. Todos os outros atletas, e aí é luta, é tiro, é ciclismo, é natação, o Gabriel do futebol, todos os outros atletas que se envolveram em algo de fraude ou tentativa de fraude pegaram mais de 2 anos. Então quando você fala, nossa, isso é um absurdo, parece que todo mundo pega 3 meses e o pobre coitado do Gabriel pegou 2 anos. E aí quando ele fala... Ele se apoia na divergência do tribunal, de 5-4. Isso não é argumento. O tribunal, ele existe e aquilo ali é uma votação. É um número ímpar para ter exatamente isso, 5-4. Se fosse 5-4 ao contrário, ele ia discutir a legitimidade? Ele não ia. Pedro, e quando ele vira e fala... também que quando eles encaram que quando você quebra um protocolo, é uma tentativa de fraude, né? Não, mas o que eu ia chegar nesse ponto. Quando o Braz se vale de um argumento de que... Mas o ponto central é que ele fez o exame. Não, o ponto central não é que ele fez o exame. O Gabriel não está sendo julgado pela substância que tinha ou não tinha na urina dele. O Gabriel está sendo julgado pelo que ele não fez, ele não se comportou. E a gente debateu isso aqui exaustivamente semana passada. É muito rígido, né? O protocolo de doping é algo sagrado no ambiente esportivo e cada vez mais na comunidade esportiva. Não é o Gabriel, não é o futebol, não é o Ninho do Urubu, não é o Flamengo. Se você desrespeitou, se você não cumpriu, ele tenta atenuar como se o comportamento acontece com o Gabriel. Não, aquilo ali infringiu a regra. O que saiu do exame de urina não estava sendo julgado a substância. Não era isso, né? Não era isso. O mérito do assunto, que é o que o Braz mostra que não entendeu, e aí é o que eu falo, é uma tentativa exagerada sempre de passar a mão na cabeça do jogador, porque a fala tinha que ser muito clara, o Gabriel errou. Sim. A gente acha que a pena é pesada e vai recorrer, mas o Gabriel está sendo julgado pelo que ele não cumpriu do protocolo, não é pelo que estava na urina dele. E quando você deturpa o debate, você não está ajudando, você não está sendo didático, você não está nem educando o seu jogador. Você tem que virar e falar, ô Zé, você errou, cara, não pode.
Você foi punido porque você vacilou. Não é ficar falando, poxa, mas o Zé fez o exame, coitado, uma vítima do sistema. Não foi. Tem nada a ver com isso. Gabriel não foi uma vítima do sistema. Talvez ele não fale isso internamente também. Eu acho que a gente pode debater se a pena mínima de 2 anos para esse caso é muito pesado. Isso é um outro debate. Mas o Gabriel foi julgado nesses parâmetros. E nesses parâmetros, o Gabriel pegou a pena mínima. Eu vou repetir, William. Ninguém que passou por esse mesmo processo de fraude, ou tentativa de fraude, teve uma pena tão branda. Então, não vou dizer que a pena dele é exagerada. É exagerada porque a gente acha. Mas dentro dos parâmetros do julgamento, ele pegou a pena mínima. E ele foi atleta com a menor punição. E você não pode fugir do debate que o assunto não é o que tinha na urina do Gabriel. O assunto é que o Gabriel desrespeitou... Ele feriu vários itens do protocolo, vários itens. E tal. Aí tudo bem, mas aí será cai que para não um dá monte de coisa. gente ampliar responsabilidades também? Porque a fala do Braz, como o Pedro disse, é didática sobre alguém que não entende o processo do antidoping. E quem tem que controlar o ambiente não entende. Exatamente. Quem deveria chegar lá no dia, desculpa pra ele, virar e falar, ô Gabriel, faz logo esse exame, de brincadeira, acabou. Né? Você vai ferrar a gente, dizendo que ele foi um injustiçado. Mas acho que o ponto aí não é nem chegar lá, você tem que fazer um trabalho de conscientização dos atletas de quão importante é o protocolo. Eu não consigo conceber que um atleta do nível do Gabriel... Mas aí também o Gabigol é uma criança também? Não, perfeito. Uma criança mimada? Todo mundo fez, ele não fez. Mas Dona, o cara Gabigol, trouxe um problema pro Flamengo, o Gabigol nessa. Pra mim, essa a culpa é do Gabigol. Ele trouxe o problema pro Flamengo e pra ele, pra carreira dele. Mas se o Braz, o chefe dele, do departamento de futebol, tem dificuldade de compreensão desse processo, como esse cara vai cobrar o cumprimento de protocolo? Então, pra mim, pega de novo a responsabilidade. É didático como eles não entenderam. A responsabilidade do Gabigol é inegável. Ninguém vai discutir isso, até o Flamengo diz publicamente. Agora, da parte do clube também, é mais uma vez o Flamengo precisa pagando por esse amadorismo da diretoria precisa parar com esse pelo Braz também de o jeito do Gabriel. É o jeito do Gabriel. Lembra quando a gente pergunta, mas por que deu certo em tal clube? Por que o ambiente de tal clube dá certo? Onde é que... Isso é comando. Eu não estou pedindo pro Braz via público e arregaçar o Gabriel. Não estou pedindo. Só que se você conversa com as pessoas, esse é o papo interno. Poxa, o Gabriel foi tão pesado com ele, né? Poxa, por que... Cara, aí é passar pano. Eu entendo, inclusive, a gente trouxe aqui a informação na semana passada, uma das linhas de sustentação do Flamengo para buscar o efeito suspensivo é a contradição de depoimento de oficial lá da ABCD, que disseram que ele não estava no CT, ele já estava, disseram que... pelo menos deu para ver, então a tentativa de fraude ela foi atenuada. Eu entendo tudo isso, eu acho que é legítimo, o Flamengo pode conseguir, quem sabe, um efeito suspensivo até o julgamento do recurso, que é só no final do ano, muito provavelmente no final do ano, não antes disso. Eu entendo tudo isso, mas a gente não pode ficar aqui andando em círculos para falar que o grande problema é a punição de 2 anos. O grande problema é um jogador do nível do Gabriel. Gabriel é um cara que estava mirando a Copa do Mundo. Gabriel é um cara que bateu na Europa. Gabriel é protagonista do maior clube do continente. Sim. Esse cara não pode ficar... porque é o jeito dele, ele tratou mal. Amigo, aquilo ali é doping. No ambiente esportivo, na comunidade esportiva, não tem nada mais sagrado que a lisura da competição. O doping. Isso cada vez mais está sendo mais defendido. O Vicari trazia aqui a informação, pessoal. Cara, o cara cola do teu lado e tem que colar mesmo. Exatamente. Porque é aquilo ali que vai garantir que o Breler vai competir em pé de igualdade com o Donan, que não tem sacanagem, que não tem, aditivo, que não tem... tudo bem, o cara até fala que ele viu a urina saindo da uretra, não foi... Pode atenuar, pode explicar a contradição, mas não dá para ter uma entrevista do chefe maior do departamento de futebol dizendo que não, mas o importante é que ele não estava... Não, o importante... Ele não foi julgado pela urina dele, ele foi julgado pelo protocolo que ele não respeitou. Então, se você se debruça sobre o argumento A, sendo que o papo é sobre o argumento B, você está... tornando a coisa turma para defender o atleta seu. Vem cá. O que o Donan falou, ele não é criança. Você já tinha falado semana passada aqui, só para relembrar. O efeito suspensivo pode ser em quanto tempo? Em até 14 dias, a partir do momento que o Flamengo apresenta o pedido na Corte Arbitral do Esporte. Está sendo feito nesse... Não. O acordo foi publicado na semana passada. Tá. A partir do momento do acordo, o Flamengo formula a sua tese e apresenta na Suíça, o que ia fazer no início dessa semana. Tá. A partir do momento que você apresenta, tem até 14 dias para a corte virar e falar se acolhe o seu pedido e se te dá ou não o efeito suspensivo. Tá. Até o meio de abril, vamos colocar essa resposta. Se acolher. Se acolher, o Gabriel está imediatamente liberado, porque sai o efeito suspensivo. Mas aí ele fica liberado até sair Até o julgamento do recurso. São 2 coisas em paralelo. É isso aí. Se apresenta o recurso, você recorre da decisão. Outra, você pede o efeito suspensivo para que a punição não seja válida até esse recurso ser julgado. Esse recurso não será julgado antes do final do ano,
Porque a média do tribunal é apreciar isso em 7, 8 meses, esse recurso. Tá, então, obviamente, com um efeito suspensivo, não está contando. Se ele realmente for punido lá na frente no final do ano, ele vai ter que cumprir um ano. Porque se a defesa do Gabriel consegue... Porque ele já cumpriu. Se a defesa do Gabriel consegue o efeito suspensivo, ele pode voltar a frequentar o CT e ele pode voltar a jogar imediatamente. Se ela consegue esse efeito suspensivo e vai ser julgado o recurso, daqui a um ano vai ser julgado o recurso. 7, 8 meses, final do ano. No recurso, pode acontecer de tudo, William. Uma punição de 4 anos, que é a pena máxima, entender que mantém os 2 anos, não entender que mantém os 2 anos, tira a pena do Gabriel e ele não cumpre mais nada, ou entender que é 2 anos e aí a partir daquele momento ele cumpre até abrir do ano. Pode acontecer de tudo. Mas com efeito suspensivo ele pode jogar até o final da temporada. Ele pode jogar até o julgamento do recurso. Que vai ser no final do ano. Mas eu te pergunto, com essa interrogação, porque o presidente do Flamengo falou ali que, né, ele pode ter outras oportunidades e tal, etc. Se ficar em suspense até o final do ano, ninguém sabe se vai ser mais um ano, se vai ser 2, se vai ser 4, o que vai acontecer. Pô, o Flamengo tá com a faca e o queijo na mão. Tá, e não tá preocupado com isso não. O Flamengo tá com a faca e o queijo na mão. Porque quem é que vai contratar o Gabigol? Agora é uma outra situação. Quem vai contratar o Gabigol com essa interrogação? Mas tem uma outra interrogação aí também. Manda. O Gabriel hoje no mercado, com efeito suspensivo, pendurado num julgamento de recurso no final do ano, ele também está valendo menos. Ele trouxe a barganha dele. A barganha dele é menor. Com o próprio Flamengo. O seu William lá, presidente do Clube X, que antes não tinha condição de pagar o Gabriel, talvez agora tenha. Mas vai arriscar? Não sei. Vai trucar? Fala, vou pagar. Aí é mercado. O menos ainda é muito. O menos ainda é muito. Gabriel, eu te pago isso aqui até sair de suspensão. Se você for liberado, eu te pago 2x. Aí é mercado. O que eu acho é que tem muito mais papo agora do que tinha, por exemplo, em dezembro, quando ficou aquela loucura de Corinthians e tal, que a gente falava, gente, o Gabriel tem um preço que passa os 600 milhões de multa, o Gabriel tem um salário que passa dos 2 milhões se você colocar a luva. Então, nesse momento, não tem papo. Lembra que a gente falava aqui? Lembra. Não vamos enganar o fã de esporte. Nesse momento não tinha papo. Naquele momento não tinha papo. Hoje eu acho que tem papo. Tá muito claro que o Flamengo não tá movendo montanhas para Então, essa é a minha impressão. Tá cavaleiro na situação. Mas é uma prática do Flamengo, né? Mas nessa situação, forma como trata até os seus ídolos. Até com o Bruno Henrique. Sim, o Bruno Henrique questão teve o Everton Ribeiro também. Everton Ribeiro foi levando, ele faz isso. Só tem uma situação, que aí eu até concordo com o Landim. A gente olha muito para a ótica de como vai ser a diretoria do Flamengo nessa questão da renovação do Gabigol. Agora a gente tem que olhar também qual vai ser a ótica do Gabigol. Qual vai ser o pedido dele? Vai ser um pedido real? Porque ele vem de um momento, desde a última temporada, de desvalorização. Sim. Pelo amor de Deus, eu entendo muito bem o que ele representa para o Flamengo. Para mim, ele é o cara que melhor conseguiu dialogar com a nação rubro-negra. É um cara ultra decisivo, mais decisivo da geração aqui no futebol brasileiro. Empilhou taça, jogando muito por muito tempo. A última temporada foi atípica do que é o Gabigol no Flamengo, né, de 2019 para cá. Mas não dá para negar que ele caiu na parte física, que ele caiu tecnicamente, já tem essa desvalorização no campo. E agora tem uma desvalorização de comportamento, de um problema que ele trouxe para o clube e para a carreira dele. Então, assim, até que ponto também o Gabigol vai ter a vontade de ficar no Flamengo nos moldes financeiros que o Flamengo acha que ele merece receber nesse momento. Porque hoje o Gabigol é reserva do Flamengo. Mas tem a pedida. Ele é reserva também. Enquanto vocês estavam debatendo aqui, eu fui atrás da pedida, porque eu lembro que o Gabigol fez uma pedida absurda. Acima, né? No total, eu não gosto de falar, não vou falar mês a mês, mas no total foi dar 54 milhões de reais. Por quantos anos? Mais de 10 milhões de euros na época. Mais importante falar, o Flamengo... mais do que o que o Flamengo pagou. Só para o Flamengo rechaçou isso aí. Flamengo, não, mas eu estou dizendo... Tudo que ele pediu. Mas... tem número, 54, 52, 50, 51, deve girar em torno disso daí, porque o formato do contrato, né? Você tem um aumento de 50% de valor, até porque quem está no comando do Flamengo hoje, o treinador, é um treinador muito bem pago, e aí o Gabigol, conhecendo o seu staff, provavelmente ele vai colocar, eu sou ídolo, eu sou o cara que fez o gol, fez os gols de final, e aí ele tem os números para negociar, é natural. Você sabe que o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo bateu aí agora também novos patrocínios, superávit, aquelas coisas todas. Na época ele estava jogando isso. Na época ele jogou esse prestígio. Tinha o Corinthians, estava interessado, até então a gente não sabe se realmente estava ou não, se tinha interesse. Uma coisa é você conversar e outra coisa é você fazer uma proposta.
Coisa você sentia aí, como é que você tá? Não, tá aí no Flamengo, como é que você tá? Não, tô perdendo espaço e tal. Então beleza, vamos sentar e conversar. Agora, o Flamengo já tinha dado sinais de que o que ele estava pedindo não seria aceito. Aceito, exatamente. O Flamengo já deu sinais. Até uma mesa de negociação, sim, faz parte. E aí quando contrata o treinador e o treinador pega e fala assim, não, peraí, vamos esperar um pouquinho. Aí agora você vê o movimento do Flamengo. O Gabigol sai, né? O Gabigol, agora ele está fora do Flamengo. Para suspensão, vamos ver o que vai acontecer no efeito suspensivo. Sim. Eu vou lá e eu preciso contratar um jogador para reposição. Qual a característica do jogador que o Flamengo contrata? É um jogador mais parecido com o Gabigol ou mais parecido com o Pedro? Com o Pedro.